Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, uma quarta-feira, dia de sair fluxo cambial. Importante nesse momento. Hoje é dia 27 de maio de 2020, 12 horas e 37 minutos, também conhecido como meio-dia e 37. Nós temos um início de tarde ensolarado. Uma tarde ensolarada, melhor dizendo, menos vento que ontem, porém está frio, 18 graus, aqui na zona sul de São Paulo, onde estou. Eu convido você que me ouve, que é iniciante ou investidor de nível intermediário, a entrar no site toptraders.com.br para assinar o Informe Cenário, meu informe gratuito, uma espécie de bloco de notas que eu comecei a compilar, hoje ele chega a 90 mil pessoas para você começar bem o pregão. E na descrição dos vídeos, pessoal, você tem duas informações bastante importantes, relevantes, que podem ajudar. A primeira delas é que você clicando na descrição, você tem como saber tudo aquilo que eu estudei. Por exemplo, ontem eu fiz o radar, então quero ver com o professor. Vou dar meu like aqui, ó. Tem uma corrente na internet que fala que, por exemplo, o dono do canal não pode dar like, é cada maluco, né? Como eu brinco com meu filho, um dia eu vou ter um banco e um hospício. O hospício acho que vai dar mais dinheiro que o banco. Então aqui, Ativos Estudados, o programa de hoje tem tudo que eu estudei, descrito e tal, e tem o canal gratuito do Telegram. O seu like também é importante, se você puder compartilhar o vídeo, eu fico muito grato. Caríssimos, a gente tem hoje aqui uma sessão volátil no Ibov, eu vou voltar aqui no final. O João Dória anunciou que estamos anunciando a retomada. Ele é o líder dos governadores, né? Não tem como dizer que não, dos governadores que estão contra o governo federal. Eu não tenho lado nesse caso, eu, deixando bem claro, eu sou filiado ao Partido Novo, eu penso a nova política, eu penso bem do Brasil, né? Então eu não sou pró nem anti-Bolsonaro, pró nem anti-PT. Eu quero o bem do Brasil, no nosso bem dos nossos filhos. Eu acho que os políticos podem se unir e fazer, por exemplo, um governo de coalizão, como de algum modo fez Itamar Franco, quando assumiu após o impeachment do Collor. Então, eu torço para que Deus abençoe a todos eles e que a gente tenha o Brasil prosperando como deve ser. O Brasil tem potencial para ser um dos países mais ricos do mundo, né? Tem riqueza natural, um povo maravilhoso, mas os políticos têm que ter mais consciência e zero corrupção. Mas assim, o Joãozinho Malvadeza é o líder dos governadores. Aí o que diz aqui? O governador do estado de São Paulo, João Dória, o João Agripino, é o nome dele mesmo, anunciou hoje em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes que o estado deve iniciar o relaxamento da quarentena, implantada como medida de contenção do novo coronavírus a partir da próxima segunda. De acordo com Dória, a nova fase de quarentena será chamada retomada consciente. Segundo o governador, o isolamento social até o dia 30 de maio teria salvado 65 mil vidas. Então, assim, ele não anunciou exatamente o que vai ser feito, mas anunciou. Enfim, eu vou pagar para ver e vou esperar o que vai sair. É importante a gente dizer o seguinte, né? Teve compra pelos estrangeiros no dia 25/5, a Bovespa divulga o AB3, né, com 2 dias de atraso, mas é legal, né, esse fluxo. Houve quase 1 bi de compras no saldo no dia 25, isso é legal, bom. E saiu o CAGED, eu detalhei os dados do CAGED no informe cenário. Né? Todos os setores com saldo negativo de emprego, não poderíamos imaginar diferente, né? Saldo líquido de emprego formal em 2020 é negativo em 763.232 vagas. Mais detalhes lá no informe cenário. Então a gente tem uma sessão instável aqui para o mercado, coisa e tal. Eu vou começar hoje falando de juros e FNC. Então DI aí na tela. Os juros, eles estão em uma região bastante complexa, porque houve a perda de um triângulo. Eu não duvidaria que os juros viessem aqui em 5.780, mas eu acho que para quem vendeu aqui em cima no toque da linha superior, é momento de realizar. Ele está testando a média móvel de 5 e tal. Eu não vejo grande força assim nos juros, mas eu acho que não faz sentido
manter a compra nesse momento, pelo menos não a posição completa. O IFNC, que é o índice setor bancário, é o grande índice aí que eu tenho observado, vocês sabem disso. O setor bancário ele tem um peso muito grande aí na composição do Ibov. E o que ele fez? Ele arrancou, fez o Marobuzu no pregão de segunda-feira, com volume menor, e ontem, com grande volume, ele colocou esse Marobuzu em xeque, mas ele respeitou 8.812. Então essa reação, mesmo que leve de hoje, é um bom sinal. Seria uma correção, de repente, no tempo, é uma ideia para as médias subirem um pouco, então acho que está conservada aí a movimentação de alta. E ontem o YouTube despencou, né? Hoje, pessoal, para quem é do meu grupo fechado, né, e na verdade quem está no grupo fechado são os alunos, né, do Passaporte e tal, mas vocês tiveram a oportunidade de fazer a imersão 2.0 gratuitamente agora em maio, eu até expliquei porque que os bancos estão travados desse jeito. Eu mandei lá uma matéria muito bem feita do Infomoney, que fala sobre a história do cheque especial, do limite, de impostos. Então os bancos estão travados por isso. Porém, após uma queda absurda de ontem, digo absurda porque foi fora do contexto, não tinha... essa reação, mesmo que tímida, pelo menos não dá continuidade ao Marobuzu. Porque o complicado é quando o Marobuzu ele tem a mínima perdida ou fica trabalhando na parte inferior. Aqui daí é paulada para baixo. Geralmente duplica, né? E Bradesco, uma alta tímida também, só que Bradesco está trabalhando mais na parte baixa, aqui amparada pelo gap pela média de 5, a gente tem que observar. E aí tem Banco do Brasil. Então ontem, né, impediram, digamos assim, uma alta do mercado segurando os bancos. Então o Banco do Brasil ele está trabalhando praticamente de lado, né, uma queda de 0,03, mas ainda tem um viés altista, né? Ele veio no objetivo 31,65, respeitou o 30,21, que é o suporte imediato, está de certo modo contido aí, mas eu vejo o setor bancário com alguma desconfiança nesse momento, mas acho que é a oportunidade de compra, porque, porra, né, veio do movimento altista, corrige, eu acho que a compra é o que faz mais sentido. Mas alguns outros setores me enchem mais os olhos. Talvez dentro do setor bancário também, porque tem bancos e bancos. Mesmo entre os bancos existem perfis e tendências diferentes, se é que eu me fiz compreender. Aí nós podemos falar do petróleo, depois vamos falar do Crude Oil WTI. Correção, uma correção mais forte. Se a gente colocar um gráfico aqui, por exemplo, de 60 minutos, né, existe um padrão aqui de formação de topos mais baixos, pessoal, perde o fundo, despenca. Agora, no intraday de 60 minutos tem uma espécie de arame, então pode haver uma reação, é o caminho mais provável. Vamos ver o intraday do Brent Crude Oil. Uma situação parecida numa região de suporte. Quando nós trazemos para o diário, eu acho que está admissível. Incomoda um pouco, o petróleo está abaixo de 36,36, então fica com uma ideia de topo, né? Mas eu acho que ainda é algo admissível aqui dentro do movimento de correção no tempo. Perfeito? Aí vamos ver o impacto disso em Petro 4. Petro 4 aí na tela. Petro 4 está cedendo. Porém, entretanto, todavia, ainda acima do 18,93, então não vejo nenhum grande problema. Só que incomoda o fato de Petrobras estar abaixo de 19,77, fica com uma ideia de rompimento falso, mas o viés se mantém plenamente altista, pelo menos por enquanto. O minério de ferro, ele teve um fechamento praticamente lateral, né? Ele fechou com alta de 0,09, mas num nível alto ainda, 95 dólares com 37. Será que o minério bate 100 dólares? É que nem lembra que eu brincava aquela história do dólar, pessoal, que de tanto falar em... Né, se a gente pegar o dólar aqui, ele quase bateu os R$6, mas de tanto falarem que era óbvio, que era claro, que era evidente, eu falei, pô, o dólar não vai bater os R$6, e não bateu.
né? Daí ele fez esse engolfo aqui, começou a descer, e ele não tem um sinal de fundo ainda. É o que eu disse, se eu estivesse posicionado, ontem eu teria zerado uns 30%, 40%, e zeraria mais uns 30%, 40%. Hoje estaria aí com, de repente, 2/3 do lucro no bolso e 1/3 deixaria andar. Né? Então eu até brinquei, eu falei, pô, de tanto falarem, o dólar não vai buscar os R$6, e ele não buscou. Então, de tanto falarem, acho que o minério não busca tão facilmente os $100. Então o dólar está numa região de suporte, mais ou menos aqui de meados de abril. Ele repica e nem se aproxima da média de 21, quer dizer, existe como se ele estivesse escorregando aqui, o dólar está no escorregador, né? Ele não tem, está ensaboado aqui, não tem força para subir. E aí nós temos a Vale. Temos a Vale 3. A Vale, ontem eu fui extremamente enfático, né? Eu falei, olha, para quem segue aqui o nosso trabalho, mesmo que sejam dois perfis, primeiro, o camarada de guerrilha chegou nos objetivos aqui, ó, um monte de resistência, 53,38, 53,41, 53,49, porra, bateu 53,67, é lucro no bolso. Para quem trabalha com mínima de candle, na perda de 52,50, nesse dia aqui, logo na abertura, já vendeu a 52,50 por ali, porque teve o padrão fora da banda e dentro da banda e a perda do dia anterior que a gente prega. Em alguns momentos em fechamento, alguns momentos no intraday. Como está volátil o intraday. Eu comentei ontem, colocar uma ordem ali perto de 48,90, alguma coisa faz sentido. E bateu exatamente ontem a 48,84 e hoje 48,78 e agora já está com R$1 de ganho, é isso. Região de média, topo, 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 aos 49, acho que a compra fez sentido. Perfeito? Então, é isso aí. Eu vou falar de balanços corporativos e GTA 3. Agora os balanços eles vão saindo, pessoal, um ou outro, porque a temporada, digamos assim, ela oficialmente já acabou. Então os balanços que vão saindo são aquelas empresas que ou atrasaram o balanço, ou adiaram por alguma razão específica e explicaram, enfim. Aí a gente tem aqui o 2686, correto? Eu vejo uma situação em Iguatemi, aí outro dia um aluno perguntou, pô, mas como é que você compra de repente um ativo de shopping com shoppings fechados? Primeiro que muitos estão reabrindo, né? Segundo que o mercado ele precifica o futuro. É uma situação de compra com stop em fechamento abaixo dos 33. Eu colocaria 32,99. Por quê? Pô, saiu de 27 e foi a 34. Né? É uma alta muito forte. E tem um V que tem alvo a 36,69 que poderia romper essa LTA. Então, essa é a minha visão. E hoje, né, os irmãos batistas foram autorizados a voltar a trabalhar no grupo. A ação ela já vinha caindo. Eu até falei que não era uma boa uma compra. Não gosto do ativo. Isso aqui pode sim ser uma simetria em U, mas pode também ser um mastro bandeira. Né? Eu vejo o papel fraco e eu não entraria. Sendo bem sincero, é um setor que não me agrada no momento, muito menos a empresa. Perfeito? Então é isso que eu vejo. E eu colocaria como destaque também o papel da Stone. Saiu o balanço aí. Deixa eu só ver. Aqui. Então o balanço da Stone saiu, o ativo disparou, né? É uma empresa bem vista lá fora. O ativo, né? Toda vez que você entra numa operação, eu acho que tem um momento, né? Independente, por exemplo, de às vezes você observar o gráfico e você fala, não, é uma tendência de alta, tende a subir mais. Você tem que ver, pessoal, se a operação ela faz sentido. Porque às vezes o ativo ele não faz sentido você entrar naquele momento. Por exemplo, se eu tivesse comprado Stone aqui no rompimento falso, né?
Isso daqui é uma ação negociada nos Estados Unidos, né? A R$20,88. Pô, a compra foi claríssima aqui, ó, longe de média, rompimento falso e um padrão penetrante. Então, se você traz o ativo até agora, você pode, por exemplo, o que eu gosto de fazer quando der essas loucuras? Fez a movimentação de mastro bandeira e acionou. Vindo numa outra boca de gap aqui, eu gosto de realizar pelo menos a metade, que é o que eu faria se eu tivesse com a ação. E você mantém outra metade até com stop abaixo da mínima de hoje. Agora, comprar hoje é provável que você ganhe. Mas se ela simplesmente corrige, está falando em 10%. Então é complicado, né? Existe um momento da operação. Né? Então Stone está com uma configuração fantástica e é realmente um destaque. É mais ou menos o que a gente falou ontem nas ações da Latam. Então tudo tem momento, né? Então a Latam tem aí a recuperação judicial, tal. E o que eu disse ontem, comprar R$1 para vender nesse fundo, a 1,69 fazia sentido, mas comprar no fechamento não, porque existe um problema sério com a empresa, tanto que está caindo 16%. Pô, é compra agora? Não acho. Eu acho que foi ontem R$1 que é um ponto psicológico para entregar no fundo anterior, porque muitas vezes o próprio vendido faz subir zerando o lucro. Correto? Então é isso que eu penso. Perfeito? Então depois a gente finaliza com o Ibov, Ibova 11 mini índices. Vamos falar dos índices internacionais. Falando da Bolsa da China, tá dentro de um triângulo, uma correção tênue. Eu acho que essa média vai ser rompida e a Bolsa da China vai vir para a parte alta aqui do triângulo. Nós temos muita força na Bolsa de Paris. Existe aqui um ombro, cabeça, ombro invertido acima de média e um pivô acionado a 4.536. Qual que é o caminho mais natural? Um teste do 4.720 que deve ocorrer ainda talvez entre hoje e amanhã. Aí nós partimos para o índice DAX da Alemanha, cunha de baixa rompida, pivô de alta acionado a 11.247, ela vai subindo aqui. Desde aqui de baixo eu comento que o meu objetivo para o índice DAX é 12.200, então eu acho que para lá este ativo, este benchmark irá. A Bolsa de Londres ela vai entre trancos e barrancos, mantendo um viés de alta. Existe aqui um mastro bandeira, ou para quem considera um pivô, a 6.112, porque todo mastro bandeira é um pivô, porque existe um fundo, um topo e um fundo mais alto. Só que nem todo pivô é mastro bandeira, porque às vezes a correção é intensa, nesse caso ela foi leve. Então existe um ponto-chave a ser rompido, que é o 650, e aqui está testando exatamente essa região. Perfeito, aí nós temos o índice Nasdaq caindo forte hoje, é o índice mais adiantado dentre as empresas americanas. Professor, esse gap foi fechado, olha a mínima, 9.542, qual que foi a máxima aqui? 9.501, não foi fechado, só que está aqui trabalhando na parte alta de uma LTA, deixando sombra inferior, não vejo nenhum problema. Curiosamente, o índice Dow Jones está subindo, né, porque são as 30 maiores empresas do setor industrial. Houve um mastro bandeira e também um canal. Eu acho que o alvo para o Dow Jones é 27.200. Eu trabalho com esse parâmetro e aí a gente parte para o S&P. É o índice mais amplo norte-americano que traz consigo as 500 maiores empresas norte-americanas. Eu trabalho com alvo na região de 350, aos trancos e barrancos vai subindo, deixando alguns gaps pelo caminho. Essa região da bagunça aqui, houve um pullback bem pertinho dela e aí mostrou algum fôlego. Temos o EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York. Houve o gap, hoje está subindo. Isso é importante, mostrando que o gap não foi um voo de galinha, né? Voa e cai, então movimento consistente. A tendência é puxar a média, né? E a média romper este topo, se aproximar desse outro e também a própria média romper a figura, protegendo o preço. Não existe um cenário homogêneo hoje nas bolsas americanas, como eu comentei anteriormente. Como não é homogêneo, obviamente, é heterogêneo, né? Uma vez que o VIX, né, que é o índice do medo geralmente antagônico, ao contrário à bolsa, ele está em alta. Está em alta, porém, entretanto, todavia, qual que era o nosso alvo para o VIX? Dá para operar VIX, $26. Onde que ele foi? 25,92. Então o alvo está cumprido, a simetria em V milimetricamente cumprida.
né? E agora fica aqui à mercê das forças, mas se a gente tivesse feito um trade aqui na média, nós teríamos acertado no alvo, daria para sair da posição com tranquilidade. Perfeito? Aí vamos trazer o gráfico aqui para falar do BOVA11. E pessoal, 2 recados, mais tarde tem radar e 20 horas tem aula para o pessoal da Imersão Técnica 2.0, encontro de traders. Antes eu fazia presencial na Imoema Ibirapuera, agora é online, né? Uma boa reação, colocando em xeque a barra de ontem. Acho que o caminho mais natural é um toque a estressar a parte alta desse canal. É uma leitura parecida que a gente tem para o Ibov. No TradingView, no caso do Ibov, é mais visível. Essa parte alta parece mais uma cunha, eu acho que vai testar. E aí, trazendo o mini índice, né? A gente tem um alvo aqui na região de 90 mil pontos. A alta de hoje reforça essa visão e não alimenta, né, a fera com cara de urso que surgiu no gráfico, né? E aí, para a gente finalizar, eu tracei esse canal no intraday e ainda existe espaço. Talvez o desafio dos 90 mil pontos ele seja justamente o teste da parte alta do canal rumo aos 90 mil pontos. Saúde e paz a todos, muita fé e muita luta, pessoal. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe o Brasil, o nosso trabalho e a nossa família. Até mais tarde no radar e depois na aula para a galera da imersão. Valeu!